No vídeo de hoje eu quero te mostrar como eu fiz para alcançar uma memória fotográfica inabalável. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a sair de verdade e não só decorar. Seja muito bem-vindo, se você é novo aqui, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu falo sobre estudos e ajudo você a melhorar seu aprendizado e melhorar sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve que tem muito conteúdo para te ajudar. Bom, mas sem mais delongas, como eu fiz para alcançar uma memória fotográfica e como eu fiz para melhorar esse meu processo de desempenho, mesmo não sendo beneficiado geneticamente. Bom, esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Primeiro, a contextualização do que é uma memória fotográfica. Depois, aquisição, consolidação e evocação, que são os 3 pontos mais importantes para você garantir uma boa memorização durante os teus estudos. Então, basicamente, o que é uma memória fotográfica? É uma pessoa que registra informações ali só de olhar, de bater o olho, ela consegue registrar. Só que isso é uma causa, é uma condição de pessoas com habilidades em específico. Então, são pessoas raras que possuem essa facilidade de memória fotográfica. Então é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, que esse termo de memória fotográfica é muito utilizado. Ele tem uma memória boa, então ele tem uma memória fotográfica, que é utilizado como um sinônimo para a pessoa que tem uma memória boa. Mas no geral, são bem raros os casos de pessoas que têm memória fotográfica. Se você já assistiu aquela série Suits, você já viu o personagem, um dos personagens principais, ele tem uma memória muito boa, uma memória fotográfica. São condições raras, só que as pessoas elas não avaliam o ponto positivo e o ponto negativo de ter uma memória fotográfica. Ponto positivo é óbvio que você vai registrar muitas informações, então todo mundo pensa no sentido de prova, né? Então eu só vou olhar para as informações e já vou dominar tudo ali, no dia da prova sempre vou bem. Então esse é o lado bom de ter uma memória fotográfica. Mas o lado ruim é que, ao mesmo tempo que você registra muitas informações positivas, você também acaba registrando muitas informações que são negativas, que muitas vezes nós acabamos esquecendo durante a vida. E para algumas pessoas que têm condições de memória fotográfica, elas acabam guardando isso para sempre. Isso é uma condição bem ruim no quesito de memória fotográfica. Mas eu sei que você entrou aqui nesse vídeo pensando numa memória fotográfica usando um sinônimo de como eu potencializo a minha memória. E é isso que eu vou te ajudar agora com esses 3 pilares. Bom, primeiro erro que as pessoas não levam em consideração para quando a gente vai começar o processo de memória é a aquisição. A aquisição, apesar de não parecer tão importante, ela vai ser um fator determinante para a tua retenção daquilo que você está guardando. O que é isso, Igor? Traduz pra gente. Bom, o que acontece? Se você não adquire uma informação da forma correta, isso faz com que você não tenha o que armazenar. E se você não consegue armazenar, você não vai conseguir se lembrar. Porque basicamente a memória é um armazenamento de uma informação adquirida. Então você aprendeu algo e você armazenou isso. Quando você não passa por esse processo correto de armazenação de informação, você não consegue passar pelo outro processo da memória. Então, uma mão puxa a outra. Se você não passar por um processo de aquisição correto, você nunca vai conseguir ter uma boa memória. Então, o primeiro ponto que você tem que cuidar é como você está adquirindo essas informações que você está aprendendo. E aí eu já quero trazer um ponto muito importante para vocês. A coisa mais importante para uma aquisição de memória é aprofundamento. Quanto mais aprofundado você ter sobre aquele conhecimento, você adquirir aquele conhecimento de forma mais aprofundada, mais vai ser benéfico para os outros processos que a gente vai conversar daqui a pouco sobre a memória. Então você tem que pensar que se eu adquiro uma informação de uma forma superficial, então eu só pego só os tópicos mais importantes de um conteúdo, é só isso que eu vou reter. Não é mágica, vocês têm que entender que memória não é mágica. Não é assim, se eu ler de forma superficial eu vou guardar da mesma forma. Não funciona assim. Você precisa entender que quanto mais aprofunda uma informação, mais você retém ela. Então, quanto mais detalhes eu sei de uma coisa, mais eu vou conseguir manter as informações dela. Vou usar um exemplo bem simples para você entender o que é isso. Pensa você, gosta de fofocar. Se eu jogar uma fofoca picada, só com informações soltas, não vai ser muito difícil para você criar uma associação, entender direito o que aconteceu e guardar todas essas informações? Agora, quando eu conto uma fofoca do começo ao fim, de cabo a rabo, que é como as pessoas costumam falar, você consegue criar os detalhes, criar uma contextualização e ligar um ponto no outro. Isso faz com que você guarde por mais tempo e consiga consolidar essa informação. Com o estudo é a mesma coisa, para que você tenha
o interesse, consiga aprofundar esse conteúdo, você precisa ligar esses pontinhos de forma sempre aprofundando. Então, eu entender os tópicos e ligar ele um no outro. Isso já garante que você tenha uma boa aquisição, que é o primeiro passo para você conseguir ter uma boa memória, ter uma memória, vamos dizer assim, fotográfica. Se você não tiver essa primeira fase, não tem como alcançar as outras, porque uma depende da outra. A segunda fase, como eu já havia dito, consolidação. A aquisição é aprender, então você vai aprender uma informação. Agora, na consolidação, você vai guardar. Só que a nossa memória, ela tem uma divisão, ela tem um filtro. A gente tem memória de curto prazo e memória de longo prazo. O que são essas duas coisas? Memória de curto prazo, como o próprio nome já diz, você vai armazenar por um tempo muito curto. Já a memória de longo prazo, como o próprio nome também já diz, você vai armazenar por mais tempo. Só que, como o cérebro faz isso? Ele sempre vai separar, primeiro, com aprofundamento, que é aquilo que eu disse para vocês fazerem lá na aquisição de informação. Então, quanto mais aprofundada é uma informação, o seu cérebro detecta que isso é mais importante. E, portanto, ele vai querer que você mantenha. Agora, se for uma informação muito superficial, ele vai detectar e identificar que isso não é uma coisa tão importante. Então, pode ser esquecido, porque a gente precisa de espaço no nosso cérebro para as coisas que são importantes para nós. Então, sempre separar essa forma, focando naquele ponto que eu falei de aprofundamento do conteúdo. Segunda coisa, que eu comecei a comentar lá em aquisição. Associação de informação. Gente, isso é imprescindível para uma boa retenção de memória. Se você quer consolidar aquilo que você aprendeu, você tem que associar as informações. Você precisa de aprofundamento? Precisa, que é a primeira fase. Mas se você não conectar as informações que você estudou, não há céus que faça com que você guarde a informação. Você precisa conectar. Não adianta eu estudar o termo A e o termo X e não criar uma ligação entre essas duas coisas. Se você não fizer isso, você não vai conseguir criar uma associação e não vai conseguir consolidar. Se você não criar associação, você não consegue consolidar a informação. Pensa sempre nisso. Se eu vou estudar sobre, vamos usar um exemplo, filosofia, eu quero entender lá Platão e ao mesmo tempo eu quero entender Immanuel Kant. Eu preciso criar uma linha de associação até que eu chegue e conecte essas informações uma na outra. Mesmo que não necessariamente elas sejam ligadas. Eu preciso criar associações que façam com que elas se conectem. Seja uma linha do tempo, seja termos ou diferenças que eles se contrapõem, no caso, pensamentos que um tem que o outro não tem, indiferente, você tem que criar ligações para que essas informações se conectem, seja na diferença ou seja na ligação entre si. Você sempre tem que pensar desta forma. Antes de ir para o último ponto, que eu considero um dos mais importantes, vocês precisam se inscrever aqui. Porque se você ainda não é inscrito, você não está aprendendo a estudar da forma correta, você está perdendo os conteúdos que eu tenho trazido aqui. Conteúdos que, assim, a escola deveria trazer para ensinar vocês a estudar e ela não faz. Então, se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve. Outro recado muito importante que eu sempre preciso passar para vocês é que a lista de espera para a mentoria e a lista de espera para o curso já estão aqui embaixo. Caso você tenha interesse em aprender isso da forma correta, já quer começar o quanto antes, aqui embaixo estão os links. Bom, e agora sim, o último tópico e o mais importante, o que é muito comentado, eu já vi aqui muitas pessoas falando sobre esse tópico no YouTube, que é o estudo ativo, que é a evocação. O que é evocação? Evocar significa trazer de volta. Então, quando você aprende uma coisa, você traz ela de volta, você garante que você aprendeu. Por que ela é um processo tão importante, Igor? Porque a evocação é uma comprovação do que aquilo que você aprendeu foi retido. Por exemplo, se eu pedir para que você fale sobre um tema que você estudou e você consegue me falar sobre ele, significa que você de fato aprendeu. Agora, se eu peço que você fale sobre um assunto e você não domina nada sobre esse assunto, você pode até enrolar, mas você não vai conseguir falar de forma clara sobre ele. Por quê? A nossa memória, segundo o professor Ivan Esquerdo, nós só retemos aquilo que aprendemos, ou seja, eu só lembro de coisas que de fato eu adquiri. Se eu não adquirir uma informação, eu não consigo aprender, eu não consigo lembrar ela de volta, porque eu não aprendi, eu só lembro aquilo que eu já adquiri. Então eu adquiro uma informação para depois me lembrar. Então o estudo ativo, ele nada mais é, e a evocação, que as duas palavras que são mais utilizadas para definir isso, são uma forma clara de você comprovar e contestar se aquilo que você está estudando está de fato sendo guardado na sua cabeça, que é a nossa terceira fase. Então como que a gente gosta de fazer isso
na área do aprendizado para facilitar o teu processo de estudo. Sempre focar em estudar o conteúdo no aprofundado, criar as associações para ter aquelas duas fases da memória e depois disso você tentar explicar sobre o que você aprendeu. Porque aí você vai estar colocando o seu conteúdo que você aprendeu em prática, você vai criar uma associação sobre ele quando você estiver explicando e mais do que isso, você está praticando a oratória e está praticando melhorar a sua forma de se comunicar e se expor aquilo que você aprende. Porque é um ponto muito importante que os alunos têm muita dificuldade dominar um conteúdo na cabeça, mas não conseguir expor para fora. E, por exemplo, numa faculdade, num mestrado, em algumas provas que você for fazer, pode ser que seja cobrado um texto descritivo. Então você tem que descrever aquilo que você estudou sobre o tema. Vai te perguntar uma coisa e você tem que responder. E aí, se você só sabe isso na tua cabeça, mas não sabe expor, não vai adiantar de nada. Então você tem que pôr isso em prática tanto para consolidar uma informação, para manter ela na tua cabeça, no caso fazer a evocação, assim como você já trabalhar outras coisas da sua rotina. Se você fizer isso, olha, pode aqui anotar, faz isso por um mês, depois volta aqui nesse mesmo vídeo e me diz como foi. Eu posso te garantir com a certeza absoluta que você vai melhorar a tua memória. Outro ponto importante, memória é um processo que demanda tempo, mas não é impossível. Memória é como se fosse um músculo, você vai exercitar e ela vai melhorar. Só que quanto mais você exercita, mais grande, mais forte ele fica, assim como um músculo. Quanto menos você exercita, mais fraco e mais atrofiado ele vai ficar. Pensa sempre nisso. Quanto mais eu pratico sobre algo, melhor eu vou ficar nisso. Quanto menos eu pratico, pior eu vou ficar. Então você sempre tem que pensar nesse quesito para ter uma memória fotográfica. Se você quer ter de fato uma memória muito boa, você vai ter que praticar a partir disso. Não vai ter segredo. Bom, hoje eu trouxe um vídeo muito técnico aqui para vocês. Eu acho que é um vídeo que pode ajudar muito a esclarecer muita coisa em relação ao processo da memória e como você melhora ela. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos que eu puder e talvez até a sua pergunta vire um tema de vídeo. Afinal, o meu objetivo aqui no canal é ajudar vocês e trazer conteúdos para solucionar os problemas e dúvidas de vocês em relação aos estudos. Lembrando também, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e sempre que der eu vou trazer vídeos trazendo e solucionando dúvida aqui para vocês. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!